Fala, meus capivaras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Laboratório da Performance. Hoje uma aula muito importante e uma aula voltada para a parte física. A gente tem feito mais aulas voltadas para desenvolvimento pessoal, parte mental, e agora a gente vai, como eu falei para vocês na aula passada, eu vou estar sempre fazendo na proporção de 1-1. Então a gente vai fazer uma aula voltada para a parte mental, parte de performance, desenvolvimento pessoal e etc. E outra parte voltada simplesmente para performance física. Obviamente, eu quero que você entenda que as duas coisas andam de mãos dadas, então não tem como você ter performance física se você não tem performance mental. Só que eu estou falando assim, o foco da aula vai ser esse, tá? Uma vai ser para performance mental, outra para performance física. Mas, por exemplo, a próxima aula vai ser sobre o sono. E o sono atinge ambas as coisas, performance mental e performance física. Então, a grande maioria das aulas, inclusive essa aula voltada para a parte física, tem ligação com a parte mental. Então é impossível desassociar as coisas, eu quero que você perceba isso, ok? Não tem como você desassociar o físico do mental. É impossível, porque você precisa do físico para evoluir o mental e precisa do mental para evoluir o físico. Então as aulas vão ter um foco maior, só que entenda que ambas estão correlacionadas, tá? Então, como eu falei, essa aula vai ser sobre o teu físico, como que você atinge o melhor físico da tua vida até então. Eu quero que você sempre esteja buscando estar na tua melhor versão, principalmente versão física. Então é importante que mesmo que você já tenha um bom físico, você busque melhorar ainda mais esse físico. Mesmo que você já tenha um físico excelente, você busque melhorar ainda mais esse físico e deixe ele ainda melhor, tá? Então vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre a parte mental. Como eu falei, não tem como desassociar as coisas. Então, a evolução física, ela começa pela parte mental. A gente precisa ter uma base mental muito sólida do que a gente quer, de como a gente vai fazer isso. Então, perceba que isso é muito importante. Vamos lá. Qual que seria a base mental? A gente tem aqui, eu separei 4 pilares, tá, da base mental para vocês. A primeira coisa, que eu espero que você já saiba disso, porque a gente teve uma aula sobre hábitos, volta umas 3 aulas ou 2 aulas que você vai encontrar, tá? Assiste essa aula antes de assistir essa daqui, se possível. Então a primeira coisa é que você busque uma mudança de identidade. Como assim, Cado? Como que você busca uma mudança de identidade e por que que você busca? Porque quando você busca uma mudança de identidade, você começa a atingir a última camada de transformação. Imagina assim, como que as pessoas começam a fazer uma coisa? Como que eu começo a treinar musculação, por exemplo? Ah, eu quero emagrecer, eu quero não sei o que, eu quero perder o culotinho. Então, no começo, o que você quer a partir daquele esporte, a partir daquela ação, é uma coisa muito pífia, como um resultado pífio de perda de culote, tá? Só que quanto mais você vai se aprofundando naquele esporte, você vai trazendo aquilo para a tua identidade. Se você perguntar para um cara que treina há 20 anos por que ele treina, ele não vai te falar que é porque ele quer perder culote. Ele não vai te falar que é porque ele quer ter tanquinho. Ele vai te falar que é porque aquilo faz parte dele. O treino já se tornou uma parte daquele cara. Então você tem que perceber que existe um momento, existe aí uma transição entre você fazer algo esperando o resultado e existe a transição para você fazer esse mesmo algo porque aquilo faz parte do teu ser. E essa é a última camada de transformação, é o último estágio, é o estágio que você se torna realmente o cara que faz aquilo com a maior constância possível e sentindo o maior prazer possível através daquela ação. É importante que você perceba isso, ok? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Você não precisa simplesmente fazer o esporte. Seja um atleta daquele esporte. Mesmo que você não seja de fato, mas busque agir como se fosse. Então, por exemplo, eu vejo um fisiculturista treinando. Cara, por que eu não posso treinar igual aquele cara, mesmo que eu não queira ser um fisiculturista? Porque se ele é o cara que está no topo do esporte, o que ele faz é o que gera mais resultado. E dessa forma você consegue o máximo de resultado, ok? Além disso, você pode pegar um desses caras que você admira na musculação ou qualquer outro esporte e ter eles como mentores. Os seus mentores não precisam ser diretamente relacionados a vocês. Porque você pode pegar uma pessoa, você pode, por exemplo, me pegar como um mentor e você falar assim, eu quero fazer como o Cado faz. Independente do que você esteja falando, de qual esporte você esteja falando. Então, seja o jiu-jitsu, seja a musculação, seja calistenia. Então, quando você vê essa pessoa fazendo, você busca fazer semelhante ao que ela faz. Então, por exemplo, eu vejo o cara treinando e eu falo assim, pô, eu quero fazer como ele faz.
E quando você tem essa consciência de fazer como ele faz, você começa a se perguntar como tal sujeito agiria nessa situação específica. Como que o Cado treinaria aqui? Como que o Cado lidaria aqui? Então isso é uma coisa muito interessante porque você consegue superar a tua própria consciência pensando numa consciência externa. Então essa dica aqui é muito importante. Eu demorei muitos anos para sintetizar isso aqui na minha mente. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que buscar nessa sua base mental é uma mudança de identidade. A segunda coisa que a gente fala bastante aqui também é o ambiente. Então, por exemplo, se você quer andar, você precisa fazer isso. Você precisa andar com quem treina. Porque imagina o seguinte, eu quero treinar, eu quero me tornar um atleta de fisiculturismo. Só que você só anda com um cara que só fala de comer pizza, de beber cerveja. Você não vai se tornar um atleta. Você não vai se tornar um cara com shape incrível. Você não vai se tornar um cara com um físico incrível. Porque a tua realidade, ela está inserida no meio de pessoas que não buscam a mesma coisa que você. Então você não consegue buscar aquele objetivo. E você não consegue alcançar aquele objetivo que é o mais importante. Então, por exemplo, se você quer realmente ter um físico incrível, você vai precisar começar a fazer amizade, a ter relacionamentos com pessoas que buscam um físico incrível, ok? Então isso é muito importante, que você entenda que não adianta você simplesmente querer mudar. Você precisa melhorar o teu entorno para começar a buscar essa mudança. Então isso é importantíssimo. A segunda coisa dentro do ambiente é que você precisa buscar um parceiro de comprometimento. O que seria um parceiro de comprometimento, cara? Seria aquele teu amigo ou aquela tua amiga que quando você se compromete a treinar, o cara fala assim, não, beleza, vou treinar contigo. Vamos, tamo junto, vamos treinar junto. Por que é importante esse parceiro de comprometimento? Primeiro, é muito difícil que vocês estejam mal no mesmo dia e que estejam bem no mesmo dia. Tá? É mais fácil que vocês estejam bem no mesmo dia, mas é difícil que vocês estejam mal no mesmo dia. Então, no dia que você estiver mal, esse cara pode estar bem. E se ele estiver bem e você estiver mal, ele te leva para treinar. Assim como o contrário, tá? Então, por que eu pego o desafio? Imagina, vamos levar isso para a realidade do desafio. Por que dentro do desafio 30D é muito difícil as pessoas falharem? Muito mais difícil do que se elas estivessem fora do desafio. Porque ali dentro, imagina qual que é a chance de todo mundo estar num dia mal. É zero, tá? Tem 200, 300 pessoas no desafio. Então, quando eu falo para essas pessoas que elas precisam motivar umas às outras, uma pessoa que está bem, ela vai motivar várias outras que estão mal, talvez naquele dia. E no dia que aquela outra pessoa que estava bem estiver mal, vai ter alguém para motivar ela. Então, essa questão de você estar junto com pessoas que querem a mesma coisa que você é importantíssimo para o teu objetivo, beleza? Então, isso daqui é a segunda coisa. O teu ambiente tem que estar propício para a tua evolução. Só assim você vai atingir o melhor físico da tua vida. A terceira coisa é você aprender a respeitar o processo. Por que eu digo isso? Porque a maioria de vocês, eu digo de verdade, porque eu conheço muita gente, eu já tive muito aluno, vamos botar aí que eu já tive quase 6 mil alunos atualmente. Então, eu sei que uma das coisas que atrapalha muito os meus alunos, já atrapalhou muito, é justamente ver o processo de uma forma muito exageradamente rápida. Então o cara ele quer começar a treinar agora e ele quer daqui 2 meses estar com um shape incrível. Ele quer daqui 6 meses estar com um shape absurdo. Não existe isso, tá? As coisas não funcionam assim. Você não vai conseguir resultado se você pensar dessa forma. Você precisa respeitar o processo e o processo ele leva muito tempo. Então quando eu falo de um shape, de um corpo, de um físico extraordinário, eu falo de algo que leva anos para construir. Eu falo de algo que leva muito tempo de constância. Eu falo de algo que precisa de muita renúncia. Então não tem como você falar que para mim que daqui 3 meses você quer ter um shape incrível. Não vai funcionar assim. Porque só vence, como eu coloquei aqui, só vence quem tem paciência. Você precisa ter paciência para conseguir vencer o processo. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir vencer. Ok? Perceba isso. A segunda coisa, que é um erro que eu vejo muito também, é que se você vai lá, não, eu quero resultado rápido. Eu quero resultado rápido. Eu sou o Lorenzão lá, o Lorenzo, fumador de pendrive, eu fumei a vida inteira, bebi álcool a vida inteira e eu quero ficar shapeado em 6 meses. O que ele faz? Aí ele vai lá e já mete 2 Durateston e uma Deca por semana. Ou então ela vai lá e já faz uma cirurgia, mete faca e pronto. O que acontece? Se você sempre recorre à forma fácil de fazer, porque é a via de menos esforço, você acaba sempre chegando na mesma coisa. Você não muda
a tua mentalidade, você sempre tem resultados pífios no longo prazo. Porque a mulher que faz uma cirurgia ou o cara que faz uma cirurgia independente, essa pessoa ela não mudou mentalmente, ela simplesmente buscou um atalho. O anabolizante já não é um atalho tão fácil assim, porque mesmo com o uso de anabolizante você precisa ter dedicação e disciplina. Mas ainda assim, seria muito melhor se você começasse sem o anabolizante, respeitando o processo, e depois você começasse a usar anabolizante se você quisesse, ok? Mas a cirurgia, por exemplo, é algo que você muda o teu corpo sem mudar a tua mente, e isso nunca funciona. Tanto é que você sempre vê pessoas que fazem cirurgia, elas sempre regridem, elas sempre voltam atrás, elas sempre voltam a ser quem elas eram, elas sempre voltam a engordar, então isso sempre vai acontecer, porque a mudança principal está aqui dentro, e não no teu corpo. Tá? Uma vez que você mudou, vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu pegar uma pessoa sedentária e der o meu corpo para ela, e pegar o corpo dela para mim, só que as nossas mentes continuam as mesmas, eu te garanto que em 6 meses o meu corpo, mesmo sendo o corpo dela, vai estar melhor que o meu corpo que agora está com ela. Por quê? Porque a minha mente está preparada. A minha mente sabe treinar todos os dias. A minha mente sabe ter constância. A minha mente sabe fazer aquilo ali repetitivamente. A mente do cara não sabe. A mente daquela pessoa não sabe. Então, mesmo que ele esteja com o meu corpo, em pouco tempo, ele vai estar de novo sedentário, vai estar de novo obeso, vai estar então isso não tenho dúvida disso. Então o que manda na evolução é a mente, por isso justamente eu coloquei aqui a base mental primeiro, porque é isso daqui que faz a grande diferença. Tá? E aqui, essa regra aqui é muito importante, eu vou até falar aqui com vocês diretamente para você entender isso. A única forma que você consegue fazer um dia ruim não se tornar um mês ruim é com essa regrinha muito, muito simples, mas muito importante, que a gente chama de regra da pequena ação ordinária. Por que a gente está falando de uma pequena regra, uma regra praticamente insignificante, mas que gera tanto resultado? Porque essa regra ela é o seguinte: sempre que você acordar num dia ruim, você precisa tomar uma pequena ação que vai mudar o curso do teu dia. Qual que seria essa pequena ação, por exemplo? Vamos lá. Eu acordei desmotivado, acordei cansado, acordei com sono, acordei dependente do que eu dor muscular, não importa. Eu tenho 2 opções, tá? Eu posso, beleza, acordei assim, já vou continuar assim e dane-se, vou continuar deitado na cama, mais tarde eu levanto, tomo um café e vou trabalhar. Ou eu posso fazer isso, ou eu posso falar assim, não, beleza, eu acordei cansado. Então eu preciso tomar uma ação aqui, uma ação rápida, para eu conseguir melhorar o meu dia, para poder gerar uma dose de motivação e fazer o meu dia mudar a partir dessa ação. Por exemplo, aí você vai lá e toma um banho gelado, ou você vai lá e faz um cardio, ou você vai lá e faz um yoga. Essa pequena ação gera um pequeno estímulo, uma pequena motivação, porque você fez uma coisa boa, você se sente bem com aquilo. Essa pequena motivação que você sente, que você ganha ali naquele momento, ela te impulsiona a fazer a próxima ação. Então você começou com banho gelado, daqui a pouco você treina, aí depois do treino você já está motivado, você quer fazer a sua refeição da dieta, aí você já fez a sua refeição da dieta, você está motivado, você vai lá e vai trabalhar feliz, aí você trabalhou feliz, pô, cheguei legal, vou tomar meu sol. Você percebe que uma pequena ação, como uma bola de neve, ela vai e muda o teu dia. Então essa pequena ação que podia ser uma coisa assim, considerada minimamente funcional, tá? Como um banho gelado. Se você perguntar uma pessoa, o banho gelado pode mudar teu dia? Ela vai falar que não. Agora, se a gente pensar do ponto de vista que o banho gelado faz você fazer a próxima ação, que faz você fazer a próxima ação, que faz você fazer a próxima ação, e você acabou mudando seu dia pelo simples fato de ter tomado banho gelado. Então essa pequena ação ordinária, ela já mudou muitos dos meus dias. Muitos dias que eu já tive ruins, começaram ruins, e eu consegui mudar o curso daquele dia simplesmente com uma pequena ação ordinária. Ok? Então esse é o conceito, e isso vocês precisam ter claro na mente de vocês, porque sem essa pequena ação ordinária vocês perdem muitos dias. Então alguns dias você vai estar, tô cansadão e não vou fazer nada, aí você perdeu esse dia. E muitas vezes quando você perde um dia, você perde o dia seguinte também. Aí você perde 2 dias, você vai perder uma semana. Aí você perde uma semana e você já desanima e perde um mês. Isso acontece muito mais frequentemente do que vocês imaginam. Quero que vocês se perguntem aí quantas vezes você já falhou um mês porque simplesmente um dia você errou. Porque simplesmente um dia você falhou. Aí você entra naquela bola de neve contrária. Ok? Perceba isso.
E agora que a gente já sabe aqui as regras mentais simples, tá? Mas importantes, nada que você já não tenha visto por aqui. Agora a gente vai falar sobre os pilares fundamentais em relação ao físico, tá? Eu separei 4 aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Quais são os pilares fundamentais em relação ao teu físico? O primeiro pilar fundamental que a gente pode falar, obviamente, é algo que eu sempre falo, tá? Não tem como não falar disso, é o nosso sono. Só que o sono é uma coisa tão importante e tão densa que eu não tenho como falar para vocês de forma muito sintetizada aqui agora, que vai ficar muito extenso essa aula. Então, a próxima aula que vocês vão ter no laboratório vai ser só sobre o sono. Então, a gente vai destrinchar tudo sobre o sono, tá? Então, aqui eu coloquei ele como um pilar porque ele é um pilar, mas fique de olho na próxima aula semanal, que aí você vai conseguir extrair tudo sobre o sono e vai conseguir realmente ter um sono incrível, beleza? Então, vamos lá. O treino a gente já consegue fazer de forma mais simples. Vamos entender aqui então. Para você ter um físico incrível, para você em 2023 conseguir o melhor físico da tua vida, eu recomendo que você faça da seguinte forma. Eu recomendo que você faça um treino de força diário. Esse treino de força ele pode ser uma musculação, ele pode ser um crossfit, ele pode ser uma calistenia, ele pode ser um LPO, desde que seja princípio de força. Ah, cara, mas eu só gosto de cardio. Tudo bem, se você só gosta de cardio, tudo bem. Só que você nunca vai atingir um shape realmente, um físico realmente incrível. Porque o treino cardio, embora seja bom, ele não gera estímulo para hipertrofia. E para ter um shape incrível, para ter um corpo incrível, você precisa ter hipertrofia, você precisa ter músculo. Ok? Então essa é uma coisa assim que é mandatória para você ter um shape incrível. A não ser que você se considere um shape incrível, um shape magro. Aí é outros 500, tá? É uma questão de gosto pessoal. Então você vai fazer um treino de força diário. Esse treino de força eu não recomendo que você faça em jejum, e sim sempre alimentado, mas o cardio você pode fazer em jejum, tá? Então o cardio você vai fazer um cardio diário também. Então a gente está falando aqui de no mínimo 5 vezes na semana de cada um. No mínimo 5 vezes de treino de força, no mínimo 5 vezes cardio na semana. O cardio você pode usar o jiu-jitsu. Vamos entender uma coisa, o jiu-jitsu não é 100% cardiovascular, não é 100% aeróbico, mas ele tem boa predominância cardiovascular e vai te ajudar bastante como um cardio. A corrida, por outro lado, é muito predominantemente cardiovascular, então cumpre essa função de forma excelente. A gente tem a bike também, a gente tem a natação. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas você não precisa se prender a isso. Você pode fazer diversos dos cardios, existem centenas de cardios para você fazer e faça o que você achar melhor. A coisa que você tem que se atentar ao treino são nessas duas coisas aqui, tá? Primeiro, quando você fala de um treino de força, a coisa mais importante para você ter uma evolução no treino de força é você aumentar a carga. Então, se você está fazendo hoje agachamento com 60 quilos, você tem que aumentar para 80. Se você está fazendo com 80, você tem que aumentar para 100. E você, quando estiver fazendo 100, tem que aumentar para 120. Então, sempre tem que estar aumentando a carga, progressão de carga. Nem que seja 1 quilinho por semana. Se você aumentar 1 quilo por semana, no final do ano você vai ter aumentado 50 quilos. Então, essa é a questão. Você tem que ir aumentando aos poucos e você, no final das contas, progride muita carga. Então, força, a gente foca em mais carga. Já no cardio, a gente foca em distância, velocidade ou duração. Vamos voltar aqui para você ter uma noção, então. O jiu-jitsu, como não tem como a gente aumentar a velocidade ou a distância, a gente aumenta a duração. Você fazia um treino de 45 minutos, agora você faz um treino de 1 hora. Você aumenta o tempo das lutas, então você consegue aumentar a intensidade dessa forma. A corrida, a bike e a natação, eu posso aumentar tanto a velocidade como a duração. Então eu posso fazer mais intensamente ou eu posso fazer de uma forma mais duradoura. Eu gosto bastante de fazer HIIT, tá? Se você não sabe o que é HIIT, é o treino intervalado de alta intensidade, ok? Então o HIIT é muito importante que vocês percebam que é um excelente treino para melhorar a sua atividade cardiovascular e também para perda de gordura, porque ele aumenta muito uma coisa chamada EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Então quando você faz HIIT, você consome muito mais energia nas horas subsequentes. Então o HIIT, como é que você faz? Você vai fazer geralmente o HIIT da seguinte forma, uma forma que eu gosto bastante. Faz 20 segundos em altíssima intensidade, o máximo que você conseguir correndo, nadando ou fazendo bike, e faz 40 segundos em baixa intensidade. Você pode fazer 10 ciclos desse, então vai dar 10 minutos. A gente está falando de 10 minutos, ok? Você tem esse tempo no seu dia. 10 minutos você consegue fazer um treino de HIIT excelente, sempre fazendo 20 segundos de atividade em altíssima intensidade e 40 segundos de atividade em baixa intensidade, beleza? Então beleza, vamos nessa.
Então aqui você já percebeu que é bem simples. Outra coisa que é importante para o seu treino é que você tenha uma rotina de treino bem definida. O que seria uma rotina de treino bem definida? Cara, não treina um dia às 7 da manhã e outro dia meio-dia. Não faça cardio um dia de manhã, outro dia à noite. Faça, obviamente que se você for impossibilitado pelo teu trabalho, é uma coisa, mas quanto mais previsível for a tua rotina de treino, mais fácil é para o teu corpo se adaptar. Imagina que quando vai chegando o horário do seu treino, você treina todos os dias às 3 horas da tarde, quando você vai chegando nas 3 horas, quando são 2h45, teu corpo começa a aquecer. Naturalmente, fisiologicamente, sem você precisar fazer nada. Por quê? Porque ele está acostumado com aquele horário. Então, quando você dá essa previsibilidade para o teu corpo, você consegue treinar muito mais intensamente. Atletas olímpicos, por exemplo, treinam sempre no horário que vai ser a competição deles nas Olimpíadas. Por quê? Porque eles estão acostumando o corpo deles a ter intensidade naquele horário. Okay? Ter mais temperatura corporal naquele horário e etc. Então, perceba isso. Então, treino é isso, bem simples. A dieta, a gente vai colocar alguns parâmetros simples. Primeira coisa é que você tem que consumir no mínimo 2 gramas de proteína por quilo de peso. E eu indico que você consuma proteínas de alto valor biológico, principalmente proteína de fonte animal, se você não for vegano. Se você for vegano, aí você já pode utilizar proteínas veganas e misturar várias fontes para você ter um espectro de aminograma mais significativo, ok? Além disso, sempre comendo comida de verdade. Suplemento é simplesmente para quando você não consegue comer comida. Whey não é comida, porra. Você tem que comer comida, arroz, feijão e bife, arroz, feijão e frango, arroz, frango e batata, coisas que realmente trazem resultado. Se você tomar whey o dia inteiro, você só vai peidar o dia inteiro. Então coma comida, a digestibilidade é melhor, tudo é melhor, tá? Foi feito por Deus, então é melhor que qualquer um que vai fazer uma porra no laboratório. Entenda isso. Então, outra coisa que você precisa perceber é que densidade nutricional também importa. Talvez, muitas vezes, vocês ficam focados simplesmente na densidade calórica. Quantas calorias tem isso? Quantas calorias tem aquilo? Tudo bem, isso é importantíssimo, muito importante. Só que densidade nutricional também é. Então, quando eu vou escolher um alimento para o meu consumo, não pode ser simplesmente um alimento que eu contei as calorias dele. Tem isso aqui de carbo, tem isso aqui de não sei o quê. Tem isso aqui de carbo, isso aqui de gordura. Não. Que nutriente tem esse alimento aqui? Esse alimento ele é realmente nutritivo, ele está suprindo minha necessidade de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, tá? Então perceba isso. Então eu vou deixar aí para vocês, aqui como eu já deixei aqui, uma lista dos meus alimentos preferidos. Vou deixar no anexo aqui embaixo, para vocês terem, eu vou deixar lá carboidratos, gorduras, proteínas, para vocês terem aí uma gama de alimentos que vocês podem consumir, que são alimentos excelentes, ok? Então isso é um bônus que eu estou dando aí para vocês. A água que você precisa consumir. Você precisa consumir de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Vamos pegar aqui na minha realidade que peso 100 quilos, arredondando. Eu peso 101, 102, mas arredondando para 100. Não precisa ser tão calculista assim, eu peso 83. Não, 80 quilos tá bom. Então, eu consumo de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, o que eu faço? Eu multiplico 30 por 100. Basicamente, 30 a 50 por 100. Então, eu preciso consumir de 3.000 a 5.000 mililitros de água por dia. Dá 3 a 5 litros. Okay? Então isso aqui é uma base geral para você usar aí. Quanto mais próximo do consumo superior, melhor. Tá? Então se você conseguir consumir perto dos 50 ml de água, perfeito, melhor ainda. Já o controle do consumo de água, eu faço de uma seguinte forma. Eu uso aplicativo no meu celular, no meu relógio, na verdade. Eu tenho um relógio aqui que eu consigo colocar a quantidade de água que eu já tomei por dia. E eu também faço contagem de garrafas. Então eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui tem 800 ml. Então eu posso, por exemplo, contar quantas vezes eu já enchi isso daqui por dia. E vou lá sempre que eu conto, eu anoto. Então é uma coisa simples. Precisa de organização? Precisa. Mas para tudo você precisa de organização. Porra, se tu não conseguir organizar quanto de água tu toma, imagina para vencer na vida. Aí não tem como, imagina para tocar uma empresa. Aí não dá. Tá? Então isso aqui é uma coisa simples, mas que vai te ajudar muito. E aqui, o que muitos de vocês provavelmente vão perguntar, que muita gente pergunta, eu não sei porque vocês têm tanta tara com saber o que é mais importante das coisas, mas beleza. Cara, o que é mais importante? O sono, o treino, a dieta, a água, o que é mais importante? O que é fundamental daqui? Primeiro, tudo aqui é fundamental. Sem água você morre, sem dieta você não emagrece, você não fica shapeado, sem treino você não constrói massa muscular, sem sono você não funciona para nada, você nem vive sem sono.
Então, tudo aqui é fundamental. Imagina que isso aqui é uma casa, tá? Que tem 4 pilastras. Então, tem 4 pilastras sustentando essa casa. Se eu quebrar uma delas, irmão, não importa o quanto a outra tá boa. Não importa se essa pilastra aqui tá monstra. Não importa. A casa vai cair pro lado de cá. Então, para você ter um físico incrível, você precisa fazer todos esses pilares. Para de selecionar, não, hoje eu tô focado na minha dieta, mas o meu treino tá mais ou menos. Mano, você não tá focado em nada. Ou você tá focado em tudo, ou você não tá focado em nada. Se você tá fazendo o treino certinho, dieta certinho, tomando água e tá dormindo 4 horas por noite, tá uma bosta. Tá uma bosta. Então você precisa cuidar de todos os pilares. Todos os pilares. Então perceba isso. Não existe isso ou aquilo. É tudo. Tá? Tudo, literalmente tudo. E vamos lá. Então esses aqui são os pilares fundamentais. E agora outros pilares importantes, que são pilares extras, que são pilares que eles não são fundamentais, só que eles são importantes. Tá? Eu não vou trazer suplementação hoje, a gente vai ter uma aula específica só para suplementação, então eu não vou trazer suplementação hoje, mas a suplementação também é importante e eu vou trazer uma aula sobre isso depois. Importante, mas não fundamental. Importante você perceber isso. Então aqui, Cado, eu preciso tomar sol diário para ter um físico incrível? Não, você não precisa, não é obrigatório. Só que você vai ter um físico muito melhor se você tomar sol diário. Pode ter certeza disso. Não é mandatório, mas é importante. Então você precisa tomar sol diário sim. Como que você toma? Sempre falo isso, de 5 a 10 minutos, tá? 5 a 10 minutos lá no início. Vamos pegar aqui que eu vou tomar meu sol meio-dia. Então, quando eu estou começando a tomar meu sol, eu tomo 5 a 10 minutos. Aí eu vou aumentando conforme a minha pele vai adquirindo resistência, tá? Então eu começo com pouco tempo, sempre tomando cuidado para não deixar a pele ficar avermelhada. Nunca exagerando no tempo de sol. É mais importante você tomar um pouquinho todos os dias do que tomar 3 horas em um dia, ok? Esse é outro erro que eu vejo muita gente cometendo. O cara não toma sol há um mês, ele quer tomar 5 horas de sol. Ele vai ficar todo queimado, torrado, é um torresmo. Não adianta. Então você tem que tomar um pouco todos os dias. Vamos lá. A mensuração de resultados que é mais fidedigna. O que seria uma mensuração de resultados? Eu vou até abrir isso aqui para falar. Enquanto você estiver focado na balança, você não vai evoluir. Cado, por quê? Simples, porque a balança mente. A balança não é fidedigna. A balança, se você der uma cagada antes de pesar, você perde 1 quilo. Se der uma mijada antes de pesar, você perde 500 gramas. Se você comeu uma coisinha a mais ontem que tinha um pouquinho mais de sódio, você ganha 2 quilos. Então como é que você confia em algo que é tão variável assim? Tem dia que eu acordo com 105, tem dia que eu acordo com 100 quilos. Você acha que eu perdi 5 quilos de músculo ou 5 quilos de gordura de um dia para o outro? Então balança não serve como parâmetro. Balança pode ser um dos parâmetros, um dos muitos, só que se você usar ela como único parâmetro, você vai sempre se frustrar. Porque você sempre vai ficar pensando que não está evoluindo ou está engordando. Então não use a balança. O que você usa como parâmetro? Você usa as suas roupas, tá mais folgado, tá mais soltinho, tá mais apertado. Você usa o espelho. Pô, se olha, tá mais bonito, tá menos feio. Porra, legal, massa, tudo melhor. Então, utilize coisas que são verdadeiras. Foto. Mas obviamente se você for lá tirar uma foto cada vez com uma roupa, cada vez no ambiente, cada vez com uma luz, cada vez no ângulo, aí você vai ter outro parâmetro ruim. Foto no mesmo ângulo, com a mesma iluminação, com a mesma roupa. Aí você vê, caramba, essa aqui tá bem melhor, essa aqui tá muito top assim. Então você consegue de fato ter uma mensuração correta das coisas. Outra coisa, aqui, vamos lá. Metas realistas. Eu vou abrir de novo para você entender de novo. O que seria uma meta realista? Cara, eu quero perder 20 quilos em um ano. É uma meta realista? Com certeza. Perder 1,5 kg por mês, você consegue. Você consegue fazer isso com saúde, você consegue fazer isso sem perder massa muscular. Aí você chega pra mim, chega o Lorenzo, fumador de pendrive, obesão lá. Cara, eu quero perder 20 quilos em 3 meses. Eu falo assim, porra Lorenzo, tu demorou 50 anos pra ganhar essa porra desse teu peso e tu quer perder ele em 3 meses? Qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica disso? Então você precisa dar tempo ao tempo e metas realistas são fundamentais para você não se frustrar. Porque o cara que coloca uma meta inatingível, ele não vai conseguir atingir e vai ficar frustrado porque não conseguiu atingir. Então você precisa ter metas realistas. Então cria suas metas aí. É importantíssimo ter metas, mas é importantíssimo que essas metas sejam realistas. Ok? Perceba isso. Voltando.
Outra coisa que é fundamental, que eu mostro para vocês sempre, que eu falo para vocês sempre, que eu sempre faço, é trabalho de alongamento e de mobilidade. Então, eu indico que você faça todos os dias mobilidade antes do seu treino. 5 a 10 minutos você faz. Cado, eu não tenho tempo. Cara, pelo amor de Deus, se você não tem 5 minutos para cuidar do teu físico antes de começar a treinar, não sei para que você tem tempo. Porque eu tenho certeza que você assiste Netflix. Eu tenho certeza que se você olhar no seu celular, você vai ter passado 2 horas por dia no Instagram. Então você tem tempo sim, só falta prioridade nessa porra. Então vamos lá parar a desculpa. Então a primeira coisa é a mobilidade. Eu vou adicionar uma rotina de mobilidade, acredito que essa semana ainda, ou no máximo semana que vem, aqui na comunidade. Tá? Então você vai ter uma rotina de mobilidade para você fazer, que vai ser exclusiva para o Laboratório de Alta Performance. Eu vou me gravar para você poder ter aí uma rotina de mobilidade comigo. Tá? A gente também tem aqui na comunidade uma aula de yoga, e vai estar tendo outra aula de yoga que a professora já está gravando, tá? Nossa professora Chara, ela já está gravando nossa próxima aula, e você vai ter uma aula iniciante e uma aula mais avançada. Só que essa aula de yoga você não precisa ir alterando com o tempo, você pode fazer a mesma aula por 6 meses. Tanto é que a gente tem até agora uma aula porque não tem necessidade de você ter 15 aulas de yoga. Tá? Uma aula de yoga, para você chegar no nível excelente, você não precisa mudar o tempo todo. E essa aula de yoga e os alongamentos você faz logo ao acordar. O Stomach Vacuum, que é outra coisa que eu sempre faço e que eu sempre indico, eu também vou mostrar para vocês aqui na comunidade. Vai ter uma aula tutorial para você fazer o Stomach Vacuum, porque é uma coisa que eu tenho muita facilidade, que eu faço há muito tempo e eu tenho bastante experiência. O Stomach Vacuum eu indico que você faça ainda em jejum, porque se você tiver comida no estômago, vai atrapalhar com que você consiga puxar para dentro a sua parede abdominal, tá? Então é importante que você esteja sem comida no estômago. E você pode fazer durante seu banho gelado. Lembra que a gente falou lá na aula de hábitos, empilhamento de hábitos, faz uma coisa junto com a outra, para você ganhar tempo, para você otimizar sua rotina. Então a gente faz as duas coisas juntas. Então 5 a 10 minutos durante seu banho gelado já vão ser excelentes para teu físico de forma geral. O Stomach Vacuum ele tem 2 grandes funções, tá? Primeiro, ele melhora a aparência do teu abdômen, porque o teu abdômen fica mais controlado. Segundo, ele aumenta a mobilidade do diafragma e melhora a tua respiração. Então o diafragma estar com mais mobilidade faz com que você respire melhor. E se você respira melhor, você tem mais performance, ok? Então perceba que não é simplesmente para estética. Galera, então é isso. Uma aula ligeira, rápida, para você ter metas realistas e para você conseguir um direcionamento de como que você vai atingir o melhor físico da tua vida. Se você fizer o que está nessa aula, eu te garanto que você vai atingir o melhor físico da sua vida e você vai me mandar esse físico aí. Se você assistiu essa aula, também faz o seguinte, vamos lá. Manda para mim, lá no Instagram, o seu antes, que é você agora. Daqui 3 meses você vai me mandar de novo. Já assiste a aula, me manda lá no Instagram o seu antes e depois você vai me mandar o seu depois. E eu quero sentir orgulho. Vamos nessa, tamo junto e fiquem com Deus.